Para expressarmos a nossa fé, não basta dizermos que cremos em Jesus. Não é suficiente dizermos que Ele é meu Salvador, que é nosso Salvador. Não basta crer que Jesus nos protege, nos ajuda, que Jesus alivia nossa cruz. No momento de crise é necessário muito mais do que isso. Precisamos do Jesus que nos ajude a enfrentar o inferno. Neste evangelho que comemora São Pedro e São Paulo, São Pedro no dia 29, segunda-feira, Jesus se reúne, o evangelho mostra Jesus se reunindo com os seus discípulos em Cesareia de Filipe. É importante o lugar onde Jesus se reuniu com os seus discípulos. Cesareia de Filipe era uma cidade balneária, uma cidade turística que serviu de veraneio de César de Roma e também onde de vez em quando Herodes, Pilatos passavam dias de repouso, de descanso, de vagabundagem. Então, neste lugar onde havia também um grande buraco que afundava na terra, um buraco não feito por mãos humanas, e que a tradição mítica, o conhecimento popular, a mística popular afirmava que era a entrada do inferno. Então é ali que Jesus se reúne com seus discípulos. Não foi em nenhum hotel de 5, 6 estrelas, não foi em nenhuma casa de repouso, mas lá nas campinas em Cesareia, perto de um buraco chamado de Boca do Inferno. Isso é importante, pelo que veremos mais adiante, daqui a pouquinho. E ali Jesus então pergunta, nesse ambiente, esse pano de fundo, que mostra o lugar onde os donos do poder, os chefes do Império Romano, que esmagavam o povo com ocupação militar, é importante destacar que foi exatamente ali que Jesus se reuniu para perguntar aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Isto é, o que as pessoas comentam por aí que eu seja? Quem eu sou para as pessoas? Aí veio a resposta dos discípulos sobre o que o povo entende quem é Jesus. O povo, segundo dizem os discípulos, respondeu que é João Batista, um profeta, né? Foi assassinado por Herodes, por protestar contra Herodes. Outros que é Elias, o iniciador dos profetas, profeta que identificou que o povo se afastava da aliança. Profeta significativo. Outros ainda que é Jeremias, um profeta também que morreu num calabouço, perseguido por denunciar a opressão e a injustiça. E ainda responderam, ou algum dos profetas. Quer dizer, o povo via em Jesus características de profeta. Profeta que não tem nada a ver com adivinhação de futuro, com antecipação do futuro, com projeções. Não, profeta como aquele que se reúne com o povo, conhece as realidades, situações duras e difíceis do povo e as denuncia. E isso o povo via em Jesus. Mas Jesus não se conteve, não se contentou com a resposta e se dirigiu diretamente aos discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou?
Não se sabe, os comentaristas dizem isso, que não se sabe o que todos responderam, mas se sabe que Pedro, Simão Pedro, respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Admirado, impactado, Jesus disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, Pedro, é sobre esta pedra que construirei a minha igreja, e o poder do inferno não poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus afirma duas coisas importantes que depois vão acabar por separar cristãos. Segundo a interpretação, uma certa interpretação, no âmbito católico, principalmente romano, Jesus disse que construiria sua igreja sobre Pedro. Ele seria esta pedra base da igreja. A reforma protestante com Lutero para outro lado disse não, Jesus não afirmou que seria sobre Pedro, mas sobre as palavras pronunciadas por Pedro. Que tem o conteúdo real do que Jesus realmente é, do que Jesus realmente veio fazer. E em nome de quem ele veio fazer e veio ser. Qual é o núcleo do seu projeto? E as palavras, segundo os reformadores protestantes, são exatamente essas. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essas são as palavras base da igreja. São essas palavras que devem servir de alicerce para a igreja. Aí há uma série de coisas a dizer para pensarmos respondendo as perguntas que eu fiz do áudio introdutório. Não basta crer que Jesus exista, tem existido. Não basta afirmar que Jesus é o meu Salvador pessoal. Ou como diz Paulo, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Não bastam essas palavras. É preciso saber mais sobre Jesus. E Pedro diz quem era Jesus. A comunidade de Mateus disse quem era Jesus. As outras comunidades também disseram, como a de Mateus, como a de Lucas e de Marcos, quem era Jesus. Marta também disse, de acordo com João, lá não foi Pedro que falou, de acordo com São João, mas foi Marta. Deu a mesma resposta, uma resposta parecida com esta. E Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Eu diria que, na verdade, a igreja com a qual Jesus sonhou, que não tem nada a ver com essas que estão aí, nem a igreja dos negócios no Ocidente, nem a igreja institucional que se estabeleceu na Europa, principalmente na Itália, mas a igreja da comunidade, a igreja viva, a igreja da partilha, a igreja que cura as pessoas buscando a saúde para as pessoas, como nós vimos em evangelhos anteriores. A igreja que expulsa os demônios da alienação, da escuridão, das trevas, das cavernas nas quais se enfiam as pessoas de dentro para fora. Esta é a igreja que deve se alicerçar. E eu diria que as duas coisas são verdadeiras. Não precisa sair protestantes para lá e católicos para lá, mas juntar os dois. A igreja contra a qual o inferno não tem força é a igreja do Jesus Messias, a igreja do Deus vivo, o Deus que lateja, que é sentida,
por aqueles que seguem Jesus. Deus vivo, um Deus presente, um Deus atuante, como nós vimos também nos evangelhos anteriores, um Deus aquele que falou quando o céu se abriu no batizado de Jesus: este é o meu Filho amado, juntando céu e terra. O Deus do Pai Nosso que está nos céus e que está na terra, trazendo e dividindo o pão nosso entre nós. Deus vivo que participa da história e da angústia do seu povo, do povo, de maneira geral, e não só dos mimados seguidores de Jesus. Esta é a igreja que deve ser a igreja de Jesus. Não a igreja do poder, não a igreja da hierarquia, não a igreja da bajulação, não a igreja onde uns são mais e muitos são menos, não a igreja dos negócios, dos dízimos, a igreja das alianças com os maiores criminosos e assassinos, como aconteceu com o fascismo na Itália, como aconteceu com o nazismo na Alemanha e como acontece em vários outros momentos da história, com a igreja fazendo alianças com o demônio. Não, a igreja proclamada por São Pedro é essa: tu és o Messias, a base da igreja. O Messias do reino de Deus, não da igreja só. O Messias do reino de Deus é quem a igreja segue e tenta assimilar para ser igreja do Messias. A igreja do Deus vivo. E sobre Pedro, é muito importante a gente entender isso. Pedro não tinha uma grande expressão, por exemplo, para o Evangelho de João. Quem tinha expressão lá era Marta, era líder. Pedro foi ser expressão numa igreja da comunidade da Síria. Pedro não era exatamente uma referência para os evangelhos. Pedro seguiu Jesus titubeantemente. Pedro teve medo da tempestade. Pedro, ao caminhar sobre as águas, afundou porque não teve fé. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro, aqui nesse evangelho mais adiante, em versículos posteriores, foi aconselhar a Jesus que não deixasse isso para lá, mestre, porque isso é perigoso. E Jesus o chamou de Satanás: sai para trás de mim, Satanás. Ele, que era a pedra da igreja, virou uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Este é o Pedro plenamente humano. O Pedro, pescador. O Pedro, operário. O Pedro, trabalhador. O Pedro, que tinha uma sogra, que passou por grande febre. O Pedro, que vivia de acordo com as circunstâncias do seu tempo e morreu dentro dessas circunstâncias, perseguido, como diz a primeira leitura da celebração desse domingo. O rei Herodes, naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los, mandando matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, que eram os sumos sacerdotes, eram os fariseus, era essa casta que explorava a fé popular, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. E Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Esse Pedro foi ousado. Esse Pedro que falhou tanto, frágil, muito humano, foi ousado ao ponto de Herodes mandar colocar 12 soldados para guardar um homem só, Pedro.
Então, este Pedro também é a base da igreja. E não é só o Pedro pessoalmente, biograficamente, com o currículo do apóstolo Pedro, mas todos nós que devemos ser Pedros. Ao afirmarmos sempre que Jesus é o Messias, Filho do Deus vivo que atua em nós, não para nos proteger assim dos perigos e tal, mas para enfrentar o inferno que bate à porta da igreja, como bateu em Pedro e o jogou na cadeia. Então, esta é a perspectiva da fala de Jesus. Também considerando Pedro, como considerando cada um de nós, porque esta foi a palavra da comunidade, que era uma comunidade também petrina, e era também uma comunidade pedra, uma comunidade base, alicerce do Jesus Messias, Filho do Deus vivo. Não um Deus estátua, não um Deus congelado, não um Deus amarrado nos dogmas, mas um Deus vivo que perambula pelas ruas na pessoa de Jesus e na pessoa dos Pedros que todos nós devemos ser. Esse é o nosso desafio, para sermos Pedros hoje. Que tenhamos a coragem de afirmar que Jesus é o Messias. Ninguém mais é Messias, pode até levar no nome, subnome Messias, mas ninguém mais é Messias, somente Jesus. Isto é uma afirmação que vale tanto quanto a nossa prática, a nossa ação, a nossa missão, o nosso envolvimento, a nossa participação integralmente e não só na nossa fala. Então, quando Jesus disse que Pedro seria esta pedra, e não só Pedro, mas as palavras ditas por ele seriam essa pedra, e contra a sua igreja, que segue o reino de Deus e não projetos institucionais ou projetos políticos de dominação, como aconteceu na colonização no Brasil, esta igreja que segue Jesus assim, dessa forma, é uma igreja que é pedra também, pedra viva, como diz São Pedro mais tarde, numa das suas cartas. E contra ela não terão forças as labaredas do inferno. Jesus se aproveitou do buraco lá para dizer, olha, se esse buraco vai dar no inferno ou não, nós estamos mesmo na boca do inferno, que é quase na casa do César, Império de Roma. É tão claro isso que mais abaixo Jesus diz, olha, quando Pedro disse, Senhor, mestre, deixa para lá isso é muito perigoso para ti, Jesus disse, arreda-te, Satanás. Ali Jesus via o risco da igreja, o risco dos seguidores dele se abraçarem ao inferno, aqui e agora, e deixarem as chamas desse inferno que vem de César, vem de todos os impérios que destroem a vida humana, destroem a criação, para lamber com as suas chamas a pedra fundamental da igreja, que é Jesus e as palavras ditas por Pedro e o próprio Pedro e todos nós. E Jesus disse mais, que o inferno não pode ser evitado, mas tem que ser enfrentado com cada um carregando a sua própria cruz. Nada de lamúria, nada de pedir para Deus vir carregar a minha cruz, nada de pedir para Deus aliviar a minha cruz, nada de pedir para Deus dar uma folguinha na minha cruz, mas carregá-la. A fé não está em não termos cruzes. A fé é o movimento da energia daqueles que ombreiam a cruz, por mais pesada, mais sofrida, mais ensanguentada, mais representativa do ódio de César, mais representativa do ódio do buraco do inferno. A cruz tem que ser carregada por nós. Nada de protecionismo divino, mas força para carregarmos a cruz. Contra quem
segue Jesus e pessoas que carregam a cruz ao seguir Jesus no inferno não tem forças. Não tem forças. Sempre Jesus terá mais força e as palavras ditas por Pedro retumbarão e se renovarão cada vez mais em nós. Tu és o Messias, o Messias, o Filho do Deus vivo. E nós mesmos nos tornaremos bases ao vivermos isto que foi dito por Pedro nas nossas vidas, juntamente com os outros, no meio dos outros, para os outros, com os outros. Esta é a nossa missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.